Muito bem, estamos aqui pela nossa TV Horizonte, pelo Jogada aí, pelas redes sociais, o programa Jogada de Classe. Você sabe, aqui nós falamos sempre a verdade, com respeito àqueles envolvidos no futebol, jogadores, torcedores, dirigentes, mas não perdoamos. Se estiver errado, se estiver errando, aqui vamos fazer críticas sérias, como sempre fez parte o nosso programa Jogada de Classe, né? Sempre respeitando, mas sempre falando a verdade, doa a quem doer. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso Ronan Oliveira, que está conosco sempre às quartas-feiras, comentarista, entende de futebol. Mas ontem nós fizemos uma live com os componentes da banda Os Turbulentos, que foi uma banda que fez muito sucesso, mas muito sucesso mesmo, era um estilo tipo o Skank hoje aqui em Belo Horizonte, o Jota Quest, né? Não em termos nacionais, mas em termos regionais aqui de Minas. Assim era a banda Os Turbulentos, da qual eu fiz parte durante alguns anos. O tecladista, inclusive, era o Flávio Venturino, que, aliás, participou dessa live de ontem. E foi sensacional, com muita gente participando, muita gente matando saudade, e foi muito legal. E eu queria agradecer aqui de público o nosso Ronan Oliveira, que é um expert em fazer essas lives, belíssimo trabalho e deu muita repercussão. Ronan, parabéns, um abraço para você e muito obrigado, né? Bom, o América joga na sexta-feira, seria isto? Na sexta-feira? Parece que sim. Isso mesmo. Na sexta, no Independência, né? Isso, contra o Oeste, amanhã, né? 7h15 da noite. Exato, o Oeste que está em 17º lugar, não está bem, então é hora do América recuperar aqueles pontos, né? Não pode mais perder em casa, não pode nem mais empatar em casa. Ah, mas está em quarta rodada, é verdade. Mas se não começar a acumular pontos, a gente tem até um tempo que está me faltando aqui, como é que fala? São pontos Quando que você tem que fazer muitos pontos. Né, Arnaldo? São pontos que fazem diferença. O ano passado, o América só não subiu para a Série A pelo começo terrível do América. Pontos perdidos em casa que fizeram a diferença. O América só não foi à Série A de 2020 por causa de um ponto. Então, o América precisa de se explicar. Amanhã é o jogo de se vencer. O Oeste é o rei dos empates. O Oeste não consegue vencer ninguém, nem dentro e nem fora de casa. Então, é o jogo do América. Se o América caprichar um pouco mais, como fez um bom jogo contra o Juventude, a tendência é que o América tenha os 3 pontos contra o Oeste. Precisa calibrar ali o pé, né? O América só fez 2 gols até agora, mesmo com a volta do Rodolfo, que fez uma boa partida, mas o América ainda pecando muito nas finalizações, e isso pode comprometer. O Lisca, inclusive, fez questão de ressaltar que a campanha do América até aqui, com o número de pontos, é melhor do que do ano passado, quando o América só alcançou essa pontuação na 9ª rodada. Realmente, o início do América o ano passado foi muito ruim, mas eu não acho que o Lisca tem que usar isso como base, porque se seguir essa toada aí, como diria meu avô, o América pode ficar de fora de novo do acesso, porque a gente sabe que os pontos perdidos, principalmente no Independência, fazem muita falta no final, como o Adilson bem pontuou. Exatamente. Então, o que eu queria dizer é que o América está acumulando pontos, né? Ganhando gordura, é o termo que a gente usava, não sei se se usa isso mais hoje, está ganhando gordura para depois, se for preciso, gastar essa gordura mais no final do campeonato. É coisa que o América não fez ano passado, por causa de um ponto, deixou de estar hoje na Série A. Mas vamos ouvir o diretor de futebol do América, Paulo Brax, sempre muito atencioso conosco, inclusive, falando sobre as sondagens no Ademir e também no Alê, 2 bons jogadores do América, que tem gente de olho neles aí. Fala aí, Paulo. O Ademir passa por um auge na carreira esportiva dele. Ele tem jogado muito mais do que jogou nos últimos anos e tem performado muito mais do que nos últimos anos. Então, os números dele no América esse ano são números relevantes e é natural que desperte algum tipo de interesse. Eu já tenho um acordo com o empresário do Ademir, com quem eu tenho muita harmonia de trabalho, e obviamente nós vamos fazer uma situação que seja boa para o Ademir, seja boa para a América, e já está apalavrada essa permanência do Ademir aqui, e não houve nenhum tipo de proposta concreta. Sondagem teve. Desde o início do ano a gente tem sondagem no Ademir de dentro do país e também de fora, especificamente Portugal. Mas há já esse acordo verbal com o empresário do atleta e com o atleta que está se recuperando, que daqui a pouco está de volta aos gramados. O América não recebeu proposta do Atlético pelo Alê. O Alê é um atleta que nós buscamos pontualmente ano passado para poder figurar no nosso elenco de forma cirúrgica.
O Alê compôs o nosso elenco, ganhou posição e é uma das referências hoje do América. Tem contrato até 2022, tem uma multa alta e é um atleta que tem muita satisfação em ter essa estabilidade aqui dentro do clube. Não teve nenhum tipo de proposta, mas é natural que tenha essa procura, é natural que tenha o nome dele circulando no mercado pela performance dele no ano aqui no clube. Exatamente. Aliás, porque comentou-se que o atleta teria, né, para atender um pedido do Sampaoli, teria feito uma proposta, uma sondagem, enfim, junto ao América sobre o Alê. Mas é engraçado, é o futebol. Para mim, o melhor jogador do América ainda é o Mateuzinho, né? Quando quer jogar e tal, com vontade mesmo, vai lá e faz a sua parte, etc. Mas o Mateuzinho não levou sorte, né? Até hoje não conseguiu, e eu acho que o tempo está passando e ele vai acabar ficando só no América, viu? O que você acha, Vinícius? O Mateuzinho está sempre na promessa, né, Orlando? A gente sempre espera muito, mas não é tão decisivo. E sobre a entrevista aí do Paulo Brax, eu acho que o América está em boas mãos, porque é um diretor muito competente. E eu penso que o elenco do América é a conta do chá. Dá para subir, mas é um elenco que não tem tantas opções assim. Perder o Alê e o Ademir seria assim, terrível para o América, porque são duas peças indispensáveis. O Ademir, infelizmente, está machucado, mas é impressionante como ele evoluiu. Eu lembro quando ele surgiu no Patrocinense, no Campeonato Mineiro, e ele se destacava, mas era um jogador, assim, muita velocidade, mas não finalizava tão bem. Este ano no América, a gente vê um Ademir consciente taticamente, um jogador que tem finalizado bem, e o Alê é uma grata surpresa no meio de campo. É um jogador muito inteligente também. Talvez ele pode até não aparecer tanto para o torcedor, mas ele faz essa bola girar. É um jogador com muita consciência tática, tanto que agradou o Sampaoli nesses confrontos entre Atlético e América, mas pelo que o Brax falou, não tem nenhuma negociação. Muito bem, meus amigos. Então, é isso aí de Coelhão que se prepara para o jogo. É sexta-feira, já é amanhã, né? A gente fala sexta-feira, parece que está na semana que vem. O famoso amanhã. Já é amanhã, exatamente. Então, que o América tenha sorte, tenha vontade e que não fique como estava até agora. Num jogo joga bem, no outro jogo vacila. Né? Parece que agora o goleiro firmou, esse novo goleiro que chegou aí, o Matheus, né? Firmou, etc. E está dando mais confiança. Engraçado, né? O goleiro Ayrton, que eu até achava regular, não era um mau goleiro e tal, mas hoje é a terceira opção. É que cai de repente, a coisa muda na vida de um jogador de futebol. Não é fácil, né? Muito bem, então vamos voltar a falar do Cruzeiro Esporte Clube. O Cruzeiro que, além de apresentar essa questão do uniforme, né, que deu um resultado de mídia muito grande, muita expectativa, etc., teve também uma outra denúncia hoje, parece, a TV Globo mostrou, isso era de manhã, 9h30 da manhã, eu estava vendo, a questão da parte política, financeira, etc, etc, etc. Você acompanhou isso aí, Vinícius? Sim, Orlando. Saiu uma matéria, né, no Globo Esporte, justamente revelando alguns conteúdos, né, do inquérito da Polícia Civil e revelando que o Itamir Machado ele utilizou dos recursos do clube para quitar 3 dívidas, né, uma delas com o técnico Marcelo Oliveira. Aí é preciso deixar bem claro que o Marcelo Oliveira não tem nada a ver com isso, porque o nome dele aparece, aí o torcedor pode pensar, poxa, Marcelo Oliveira também envolvido. Ele tinha um crédito, né? O Itamir Machado devia a ele na época do Ipatinga, lá em 2009, e aí ele recebeu. Então não tinha nada a ver com isso. Mas isso só mostra quanto que o Cruzeiro foi usado por estes dirigentes, o Itamir Machado, como um trampolim para poder negociar questões pessoais, várias irregularidades. Então o Cruzeiro foi usado nas mãos destes dirigentes e hoje a gente viu o resultado, né? Alguma novidade sobre isso aí, Caio? É isso mesmo que o Vinícius falou, né? O apontamento disso eu não sei se vazou, se foi divulgado, acho que foi divulgado, né? Uma parte do inquérito e apontou isso, a compra de uma cobertura, né? Em Nova Lima, e a questão do Marcelo, que o Vinícius colocou muito bem. O Marcelo não tem nada a ver com isso, né? E ele colocou. A única coisa que ele tem a ver que foi importante o depoimento dele no inquérito, né? Que ele falou que o que ele recebeu foi via o empresário Carlinhos Sabiá. Isso é um ponto importante na investigação. Adilson, tem alguma novidade, Adilson? Não, novidade nenhuma não, Orlando. A novidade que o torcedor do Cruzeiro espera é o indiciamento pelo Ministério Público, né? Que são 15 dias desde a
a entrevista coletiva da Polícia Civil agora está nas mãos do Ministério Público e o torcedor do Cruzeiro ele espera avidamente ou ansiosamente para que o Ministério Público indicie todas essas pessoas que lesaram o Cruzeiro, todas essas pessoas que pegaram de alguma forma alguma coisa do Cruzeiro. Então vamos aguardar, vamos ver o que pode acontecer aí com esse indiciamento via o Ministério Público agora. Seguir todos os protocolos. Oi. Não, só complementar para o torcedor entender direitinho, porque o indiciamento do Ministério Público não quer dizer que vai transformar em processo, né? Depois ainda tem que ir para o juiz, o juiz tem que decidir se acata o pedido do Ministério Público ou não. Então o torcedor tem que ficar na cola aí. Muito bem, seguir todos os protocolos de saúde é fundamental para garantir a nossa segurança. O Mercado dos Óculos vai além disso, meus amigos. Traz uma promoção óculos em dobro, porque preço de baixo, de verdade, preço em conta para nós hoje é fundamental. É muito importante nesse momento difícil que estamos vivendo. Então aproveite, compre uma armação da grife COS e ganhe um óculos solar de presente. Ou seja, você compra um óculos e leva 2 para casa, todos 2 de altíssimo nível. Então, não perca esta oportunidade, faça uma visita ao Mercado dos Óculos, que tem 7 lojas, no centro de BH e uma loja em Pedro Leopoldo. Antes de ir para o intervalo, vou chamar mais uma vez a Natália Fiuza. Natália, este jogo de hoje, você tem alguma ideia de escalação? Acha que tem algum jogador que é fundamental entrar? Porque não está havendo um rodízio, assim como o Atlético faz, o Anderson Moreira não está fazendo, até porque não é tão louco quanto o Sampaoli. Mas ele tem tido necessidade de fazer algumas mudanças, né? Sim, Orlando. Para o jogo de hoje à noite, o Anderson deve contar com a volta do lateral Giovani, né, que ficou fora das últimas partidas por causa aí de um desgaste físico. O Patrick Bray atuou no último jogo. Eu gosto do futebol do Patrick Bray, principalmente no que diz respeito ao ataque, mas na hora de defender, o Giovani tem ido melhor que ele nesse aspecto. Então, eu acho que o Giovani traz mais segurança para esse esquema do Anderson e deve contar com a volta dele hoje, além do Wellington, que também deve ficar no banco, é uma opção aí para o segundo tempo. O Wellington é um jogador de velocidade e tem sido utilizado. Agora, a grande expectativa para esse jogo de hoje deve ser mesmo a estreia do Arthur Kaique, que é um jogador que todo mundo está com muita expectativa de vê-lo jogar. Ele deve estrear contra a Chapecoense, que é o seu ex-time. A gente ainda não sabe quanto tempo ele vai aguentar, se vai ser o segundo tempo inteiro, se vai ser 20 minutos, mas o fato é que hoje ele já vai estar relacionado, vai estar no banco e deve entrar nem que seja um pouquinho, e vai ser muito importante, principalmente aí dependendo do andamento do jogo. Como o Vinícius bem pontuou, a Chapecoense é um time difícil de ser enfrentado, costuma jogar bem fechado quando joga fora de casa, e ter atletas em velocidade, descansados para entrar no segundo tempo, podem fazer uma grande diferença para o time do Cruzeiro. Muito bem, meus amigos, o papo é tão gostoso, está passando depressa, já vamos para o último bloco e agora já é intervalo. Oh, meu Deus, está tão gostoso, mas a gente volta, fique ligado aí.